Olá, o programa Eclésia está no ar. Depois de uma série de programas especiais sobre a Itália, sobre a escolha do nosso Papa Francisco, sobre a nossa visita a São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, os 40 anos de sacerdócio do padre Guido Motinelli, também sobre pontos católicos turísticos na Itália, nós vamos entrar num tema no dia de hoje que diz respeito à estrutura da igreja. O que é a hierarquia dessa Igreja Católica Apostólica Romana? Quem governa? Quem lidera? Que poder é este? E, sobretudo, o Vaticano é muito rico. Rico na sua estrutura e rico também nas suas obras. Que obras são essas? Pertence só ao Vaticano? É apenas a Igreja Católica que tem poder sobre elas, sobre as esculturas feitas de ouro, sobre o Banco do Vaticano? Como a Igreja lida com essas questões financeiras e até que ponto nós, católicos, seguidores, temos conhecimento do que ocorre na estrutura desta igreja. Então, é esse o nosso assunto nesse momento tão importante de escolha do nosso novo Papa Francisco, que vai ter o seu jeito de governar, que vai ter a sua maneira de falar para a igreja, mas que vai seguir a uma ordem estabelecida. E para conversar conosco, claro, Padre Guido Motinelli, muito bem-vindo. Ok, Simone, boa noite, prezados amigos, telespectadores. É um tema muito belo, um tema de atualidade, de conhecimento, de aprofundamento da estrutura da igreja, a qual todos nós pertencemos. Portanto, acho que as pessoas vão ouvir com muita curiosidade também, muito interesse, porque a estrutura da igreja não é uma estrutura aérea, mas baseada na mesma palavra de Jesus, vive hoje a sua mais alta e nobre expressão nesta dimensão hierárquica que nós todos queremos conhecer. Padre, uma das primeiras críticas que nós escutamos das pessoas católicas ou não é o seguinte: o Vaticano tem uma riqueza muito grande, tem uma diversidade de obras, tem imagens de ouro, tem pinturas que são muito valiosas, inclusive de artistas que hoje nós sabemos são renomados no mundo todo. Por que a igreja detém todo esse poder, todo esse dinheiro? É só dela? É nossa também? Como a igreja lida com isso? Simone, em primeiro lugar, a palavra Vaticano, que a senhora usou, é uma palavra, digamos assim, moderna. Não tem nem uma centena de anos de vida. Era o Estado da Igreja, antigamente, que se apresentava, como hoje também se apresenta, com características peculiares. Isto é, o vigário de Cristo na terra, o sucessor de Pedro, mora e atua neste Estado com todos os poderes que a Igreja dá. Ver o Vaticano, deste ponto de vista das riquezas, é bastante comum na opinião do mundo inteiro. Só que tantas pessoas não sabem que a Igreja nunca foi à procura destas riquezas. A Igreja recebeu e continua recebendo donativos também muito valiosos, que enfeitam inclusive hoje os museus do Vaticano, como também o mesmo Tesouro de São Pedro. Esta riqueza adquirida através de doações se torna hoje, diante do mundo inteiro, objeto de curiosidade, de visita e, naturalmente, como a senhora fala, gera também recursos. Não esqueçamos que o Vaticano não tem esta finalidade lucrativa, não é uma empresa, mas sabe administrar estes bens que fazem parte no seu território da parte de doações para reverter. E temos a prova diariamente desta expressão, para reverter os benefícios alcançados em obras de caridade, dando assistência e cobertura
a todos os países do mundo, especialmente onde acontecem até determinados casos de desastres, etc., e sustenta também o clero, os missionários espalhados no mundo inteiro que estão evangelizando todos os povos da terra. Por isso, sim, todo mundo fica admirado. Se nós quiséssemos fazer uma avaliação em 40, 50, 60 anos, as riquezas que fazem parte deste patrimônio aumentam cada vez mais. Aumentam. E são colocadas, inclusive, à disposição dos fiéis para serem apreciadas, né? E, naturalmente, tem um grandíssimo valor. E a igreja, repito, usa este benefício devolvendo em obras de beneficência. Bom, aqui tem dois elementos que eu gostaria de destacar. O primeiro é que muitas obras da igreja, pelo que o senhor já falou, tem outros programas, são patrimônios da humanidade, ou seja, não é um poder restrito à igreja, como grandes construções, basílicas, etc. Mas tem um dado aí, padre, que é fundamental, é importante enfatizar. O senhor esclareceu para nós que a igreja ajuda através de doações, através de manutenção de diversos órgãos, de diversos grupos. Perfeito. Um dado interessante, o que a Unicef tem a ver com a Igreja Católica? Qual é a contribuição que a Igreja Católica presta à Unicef? A Unicef é uma instituição conhecida no mundo inteiro, sobretudo a respeito das crianças, né, do mundo inteiro. E, naturalmente, a consideração deste capital humano não pode ficar de lado também diante da estrutura do mesmo Vaticano, que ajuda, né, na preservação da vida humana. Portanto, o Vaticano sempre favorece o clima para que a pessoa que vem ao mundo possa receber a sua dignidade de filho de Deus e possa receber todos aqueles subsídios para poder crescer e desenvolver-se. Ou seja, a igreja contribui com a Unicef. Sim, exato, sim. Além da Unicef, nós temos a Pastoral da Criança. Sim, exato. Todas as paróquias do mundo, na sua estrutura dinâmica, tem também esta Pastoral da Criança, que também compartilha plenamente dos princípios da preservação da vida humana. Porque a Igreja, meus amigos, trabalha única e exclusivamente com um capital humano. E a pessoa merece toda a sua dignidade e todo o seu respeito, porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a Igreja não considera se determinadas situações acontecem num país islâmico, por exemplo, ou onde a religião católica ainda custa entrar. É pessoa humana que precisa de uma ajuda. E, portanto, a Igreja nunca se omitiu e nunca vai se omitir de dar a sua contribuição para esta finalidade tipicamente filantrópica e humana. Está certo. E nós estamos falando dos bens do Vaticano. Bens de construções, de prédios, de doações, mas também falando de dinheiro, precisamente esse valor que o padre disse que em boa medida é doado para obras, instituições. Sim. Mas para quem está em casa nos acompanhando, para a nossa equipe que está aqui também acompanhando o nosso programa, aquele dinheiro que cada um de nós contribuímos no dízimo ou nas ofertas de cada missa, ele vai para a paróquia. Sim. A partir daí, como esse dinheiro é gerido para a igreja? Fica só na paróquia? Tem outra relação? Bem, a sua pergunta. O dinheiro arrecadado pelo dízimo, uma parte vai para as obras da paróquia, uma parte. Uma outra parte, estipulada pelo bispo, vai para a diocese. E a diocese também, a cada ano, deve dar uma certa contribuição estabelecida pelas conferências episcopais de cada país do mundo para sustentar até o mesmo Vaticano. Por isso há um giro, digamos assim, nesta palavra meio comercial, até dos valores monetários a serviço da Igreja. E o mesmo, é bom que o nosso povo saiba,
Acontece também com determinadas campanhas. Por exemplo, durante a Quaresma existe a campanha da fraternidade. Uma parte do que se arrecada na paróquia, estabelecida pela Conferência Nacional dos Bispos, permanece em benefício da mesma paróquia. Outra parte é entregue ao bispo e o bispo passa depois uma porcentagem estabelecida, né, pelas autoridades para o Vaticano. Isto é, há esta movimentação de benefícios, seja locais como também a nível mundial. Eu mesmo, diante de algumas contribuições anuais, quais, por exemplo, o óbolo chamado de São Pedro, que vai em benefício direto para o Vaticano. É no dia do Papa, no último domingo do mês de junho. Como também tem o Dia Mundial das Missões, o Dia da Evangelização, no mês de dezembro. Também, neste caso, determinadas porcentagens permanecem para o serviço e uso na paróquia e o restante é entregue às autoridades competentes para estas missões, para ajudar os missionários, para o campo da evangelização. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, as ofertas são destinadas para sustentar os lugares sagrados em Jerusalém. Como a senhora sabe, na terra de Jesus, hoje, infelizmente, digamos assim, a minoria é católica. Sim. A maioria são todos islâmicos. Depois temos os judeus, e somente 5% do povo está dividido entre cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, maronitas, coptos e outras ramificações cristãs. Para sustentar aqueles lugares, o óbolo, isto é, as ofertas recolhidas na Sexta-feira Santa, é para manutenção e ajudar os lugares sagrados.